Uma densa cortina de fumaça preta sobe do coração de Accra, serpenteando para o alto como um aviso ao mundo. Este é Agbogbloshie, um lugar tão poluído que até a luz do dia parece ter medo de entrar. Aqui montanhas de computadores, televisões e fios descartados de continentes distantes queimam sem parar, alimentando um céu que esqueceu a cor azul. O ar tem gosto de metal, o chão estala sob os pés com telas estilhaçadas e plástico derretido. E, ainda assim, milhares de pessoas chamam este lugar de lar. Elas caminham pela névoa com uma familiaridade calma, como se navegassem por um mundo forjado de fogo e poeira. Crianças correm entre pilhas de cabos em chamas, suas silhuetas desaparecendo em uma fumaça tão densa que parece que se respira através de um pano. No meio da agitada capital de Gana, Agbogbloshie se ergue como um paradoxo, um lembrete vivo de como o progresso moderno pode criar sombras mais escuras do que qualquer um espera. Localização e o nascimento de uma zona morta ambiental. Agbogbloshie fica às margens do rio Odal, a poucos minutos do centro comercial de Accra, mas parece um mundo selado dentro de sua própria atmosfera tóxica. O terreno já foi uma planície de inundação plana e fértil, onde agricultores cultivavam vegetais para os mercados da cidade. Mas décadas de descarte descontrolado o transformaram em um vasto terreno baldio de carcaças de metal e escombros fumegantes. Sua geografia aprisiona a poluição. O terreno baixo acumula água parada, misturada com produtos químicos, enquanto os corredores de concreto ao redor de Accra canalizam ventos que empurram a fumaça para baixo em vez de dissipá-la. Durante a estação seca, a poeira se levanta em ondas densas e cinzentas. Nos meses chuvosos, a lama oleosa de eletrônicos queimados se mistura com as águas da enchente e espalha a contaminação para o interior do distrito. Para agravar, Agbogbloshie fica perto das principais rotas de transporte da cidade, tornando o lugar mais fácil para descarregar contêineres de eletrônicos descartados disfarçados de doações de segunda mão. O que chega raramente é reutilizável. Monitores quebrados, fiação emaranhada, CPUs obsoletas e impressoras estilhaçadas se acumulam em colinas caóticas mais altas que os barracos próximos. Todos os dias, trabalhadores informais ateiam fogo para extrair cobre e alumínio. E o formato de vale da área mantém a fumaça pairando baixo, pressionando casas e pulmões sem escapatória. O paradoxo é gritante. Enquanto Accra cresce para cima com novas rodovias, escritórios e shoppings reluzentes, Agbogbloshie afunda cada vez mais sob suas próprias camadas de fuligem e poeira metálica. É um lugar moldado não apenas pela atividade humana, mas por uma geografia que parece projetada para reter cada partícula de poluição, exatamente onde ela pousa. Uma história, escrita em fumaça e sucata. Muito antes de Agbogbloshie se tornar um labirinto de máquinas quebradas e fios queimando, era simplesmente um ponto de comércio nos arredores de Accra, um lugar onde agricultores vendiam vegetais e pescadores traziam sua pesca da costa. Sua transformação começou silenciosamente no final do século XX, quando o consumo global explodiu e nações ricas buscaram destinos baratos para as montanhas de eletrônicos que não queriam mais. Carregamentos rotulados como computadores usados para caridade ou reparos de segunda mão começaram a chegar ao porto de Tema. Muitos desses aparelhos já estavam irrecuperáveis, destinados não a salas de aula ou centros comunitários, mas a lugares como Agbogbloshie, onde o custo do descarte era quase inexistente. À medida que mais contêineres chegavam, o bairro mudou. O simples mercado
se tornou uma zona de descarte, e a zona de descarte evoluiu lentamente para um centro de reciclagem impulsionado não por políticas, mas pela sobrevivência. Jovens do norte de Gana, Burkina Faso e Níger chegaram em busca de trabalho. Eles construíram fornos improvisados. Aprenderam a desmontar eletrônicos estrangeiros com ferramentas improvisadas e criaram uma economia subterrânea das cinzas do lixo digital do mundo. O que era temporário se tornou permanente. A coleta de sucata se tornou um ofício em tempo integral e os fogos se tornaram mais frequentes, mais intensos e mais tóxicos. Nos anos 2010, Agbogblosh havia se tornado infame, não um símbolo de caridade ou desenvolvimento, mas um legado de desequilíbrio global, onde os sonhos descartados de um mundo se tornaram a realidade diária de outro. Vidas moldadas por poeira, fogo e sobrevivência. A vida diária em Agbogblosh se desenrola em um ritmo que os de fora têm dificuldade para compreender. Ao amanhecer, quando a fumaça ainda está baixa e o calor ainda não se tornou intenso, os trabalhadores começam a se mover pelo labirinto de pilhas de sucata. Homens armados com martelos e cinzéis abrem as carcaças de velhas torres de computador. Adolescentes desmontam televisões pesadas, procurando por bobinas de cobre escondidas no fundo de suas estruturas. Mulheres separam montes de teclados quebrados, carcaças de plástico e fiação emaranhada, escolhendo qualquer coisa que possa ser vendida por peso. Cada movimento levanta mais poeira no ar, flocos cinzentos de plástico queimado, partículas pretas de fuligem e fragmentos invisíveis de chumbo que se agarram à pele e às roupas como uma segunda camada. Crianças zigue-zagueiam entre os trabalhadores com a facilidade de quem cresceu sem conhecer outro mundo. Algumas carregam sacos quase tão grandes quanto elas. Outras se agacham perto de montes fumegantes, observando os meninos mais velhos queimarem cabos isolados até que os fios de metal brilhantes se soltem. A fumaça se tornou tão familiar que muitos mal reagem a ela, mesmo quando se adensa em uma nuvem densa o suficiente para borrar os contornos dos barracos atrás deles. Aqui, a sobrevivência é tanto individual quanto coletiva. As pessoas compartilham ferramentas, pegam emprestados os carrinhos umas das outras e trocam conselhos sobre onde a melhor sucata chegou naquela manhã. Elas riem alto, discutem ferozmente e seguem em frente durante o dia com uma determinação que parece quase inquebrável. No entanto, por baixo dessa determinação, há uma verdade que todos conhecem, mas raramente expressam. Cada respiração em Agbogblosh carrega um custo que cresce com o tempo, gravando-se nos pulmões, na pele e na memória. Infância. Dentro do fogo, o ciclo implacável do lixo eletrônico. Para os moradores mais jovens de Agbogblosh, a infância não é marcada por parquinhos, desenhos animados ou sinos de escola. Em vez disso, ela começa entre torres de máquinas descartadas e rios de escoamento oleoso. Muitos dos meninos que trabalham aqui mal têm mais de 10 anos, mas suas mãos se movem com a precisão de artesãos de metal experientes. Os locais os chamam de Burner Boys, um nome que reflete o duro aprendizado pelo qual toda criança deve passar para ganhar uma renda, por menor que seja. Suas tarefas são simples, mas perigosas. Eles arrebentam velhas torres de computador para alcançar as bobinas de cobre em seu interior. Eles destroçam impressoras, copiadoras e alto-falantes com pedras e vergalhões. E quando o isolamento de plástico é muito grosso, eles ateiam fogo aos fios, agachando-se perto das chamas,
enquanto a fumaça sobe ao redor deles. No momento em que a camada externa derrete, eles puxam o metal brilhante com galhos e o jogam em baldes, que batem como tambores. Essas crianças raramente frequentam a escola. A maioria das famílias não pode pagar as mensalidades, e a renda que uma criança traz para casa, por menor que seja, ajuda a colocar comida na mesa. O trabalho começa cedo pela manhã e termina apenas quando o sol se põe atrás do horizonte de Accra, tornando a névoa alaranjada e pesada. As pausas são curtas, geralmente gastas comendo refeições simples, empolerados em pilhas de sucata. Todos os dias se repete o mesmo ritual: procurar, queimar, coletar, vender. Não há fim de semana, nem feriado, nem escapatória. No entanto, em meio ao caos, as crianças criam seus próprios momentos de brincadeira, correndo umas atrás das outras entre estruturas de metal retorcidas, apostando corrida com carrinhos de mão, vazios, rindo em meio à fumaça. Sua resiliência é espantosa, mas também é um lembrete de uma realidade dura demais para a idade delas. Em Agbogblosh, a sobrevivência começa muito antes de a infância terminar. Corpos sitiados. O preço oculto da exposição tóxica. Em Agbogblosh, a doença se infiltra na vida diária de forma tão gradual que muitos moradores já não a reconhecem como algo anormal. A queima constante de eletrônicos libera um coquetel de produtos químicos tóxicos: chumbo, mercúrio, arsênico, cádmio, substâncias que se infiltram silenciosamente no corpo a cada respiração e a cada toque. Para os adultos que trabalham com o fogo, crises de tosse são rotina, um ruído de fundo tão comum quanto o crepitar do isolamento derretendo. Muitos desenvolvem problemas respiratórios crônicos, sibilando durante o dia e lutando para dormir à noite. Erupções cutâneas, queimaduras e infecções são tão comuns que as pessoas as tratam como pequenos inconvenientes, aplicando óleo de cozinha ou pastas de ervas antes de voltar ao trabalho. As crianças arcam com o fardo mais pesado. Estudos realizados na área revelam níveis perigosamente altos de chumbo no sangue, níveis conhecidos por prejudicar o desenvolvimento cerebral, retardar as habilidades motoras e afetar a memória e a concentração. Alguns têm dificuldade para acompanhar as aulas em escolas locais superlotadas, enquanto outros simplesmente param de frequentá-las, porque dores de cabeça, tonturas ou fadiga constante tornam o aprendizado impossível. Mulheres grávidas enfrentam riscos ainda mais devastadores: abortos espontâneos, partos prematuros e bebês nascidos com baixo peso ou com complicações de desenvolvimento. A assistência médica, quando disponível, é muitas vezes cara demais, distante demais ou sobrecarregada demais para atender às necessidades desta comunidade. Muitas famílias dependem de remédios tradicionais ou ignoram os sintomas até que se tornem debilitantes. No entanto, apesar dos riscos à saúde que assombram cada trabalhador, as pessoas continuam a voltar para as fogueiras todos os dias. Eles conhecem os perigos intimamente, mas a economia de Agbogblosh deixa pouco espaço para alternativas. Aqui, a luta pela sobrevivência não é apenas contra a pobreza, mas contra um ambiente que corrói o corpo lenta e implacavelmente de dentro para fora. Uma paisagem transformada, rios mortos, solo envenenado e ar denso como cinzas. A destruição ambiental em torno de Agbogblosh não é sutil. Ela se anuncia no momento em que você se aproxima do rio Odal, outrora um curso de água corrente que alimentava fazendas e sustentava pequenas comunidades de pescadores. Agora ele se move como uma fita escura e lenta de produtos químicos. Sua superfície
brilha com óleo, salpicada de fragmentos de plástico queimado e fina poeira metálica. O cheiro é forte e azedo, um lembrete de tudo que foi despejado e queimado ao longo de suas margens. Nenhum peixe nada mais aqui, nenhum pássaro circula sobre a água. O que antes era um ecossistema vivo desmoronou em silêncio. O solo conta uma história semelhante. Sob a fuligem, há uma terra tão saturada de toxinas que até mesmo as plantas mais resistentes lutam para sobreviver. Pequenas manchas de grama aparecem na estação chuvosa apenas para murchar em semanas, com suas folhas cobertas por partículas das fogueiras. Os agricultores que antes trabalhavam nesta terra a abandonaram há muito tempo. Nada cultivado aqui é seguro para comer. Durante as chuvas fortes, o escoamento dos locais de queima se mistura com a água do rio e flui para os bairros vizinhos, levando vestígios de metais para casas, mercados e até mesmo fontes de água potável. E então, ao ar, o lembrete mais visível e inevitável do que Agbogblosh se tornou. A qualquer hora do dia, fumaça preta sobe em espiral de dezenas de fossos de queima, flutuando pelo distrito antes de se transformar em uma névoa que se espalha por quilômetros. Os moradores próximos mantêm as janelas fechadas, mas as partículas se infiltram de qualquer maneira, pousando sobre móveis e alimentos, tornando cinzentas as paredes brancas. Em algumas tardes, o sol paira sobre os campos de sucata como um disco laranja escuro, mal conseguindo atravessar a poluição. Nesta paisagem alterada, a natureza parece distante, substituída por um mundo remodelado pelo fogo, pelo metal e pela erosão silenciosa de tudo o que um dia sustentou. Estranhas contradições, um lugar de paradoxo e habilidades improváveis. Agbogblosh está repleta de contradições tão impressionantes que os visitantes de primeira viagem muitas vezes lutam para acreditar no que estão vendo. Este é um dos lugares mais poluídos do continente africano, mas também funciona como um dos centros mais movimentados de Gana para a recuperação de metais. Todos os dias, compradores de toda a Accra chegam com balanças e dinheiro, prontos para comprar fardos de cobre, alumínio, ferro e latão extraídos das ruínas da tecnologia global. Aqui, pobreza e indústria se fundem em uma única e caótica economia construída sobre o perigo e a necessidade. Ainda mais surpreendentes são as habilidades das pessoas que trabalham neste ambiente. Crianças que nunca pisaram em uma aula de informática conseguem identificar capacitores, transformadores, chips de memória e fontes de alimentação em segundos. Elas sabem quais componentes contêm cobre, quais contêm alumínio e quais não têm valor. Alguns conseguem desmontar uma torre de computador inteira em menos de 10 minutos, usando apenas pedras, vergalhões de sucata e as próprias mãos. O que muitos estudantes em países mais ricos aprendem nos livros didáticos, os jovens de Agbogblosh aprendem através do fogo e do instinto. Depois, há as contradições visuais. Roupas limpas estendidas para secar ficam cinzas em minutos. A água da chuva se acumula em poças cobertas por um brilho iridescente de produtos químicos vazados. Galinhas perambulam por pilhas de fios em chamas, ciscando o chão como se nada fosse incomum. E a apenas uma curta distância de carro, os modernos shoppings, torres de escritórios e restaurantes à beira-mar de Accra operam como se este mundo tóxico não existisse. É essa colisão de mundos, os Descartes digitais de economias poderosas, a engenhosidade frágil de uma comunidade marginalizada e a persistência silenciosa da vida cotidiana, que torna Agbogblosh tão perturbador, tão complexo
e tão inesquecível. Tentativas de mudança e a dura realidade por trás das promessas. Ao longo dos anos, Agbogblosh atraiu a atenção global, levando governos, instituições de caridade e agências internacionais a prometerem mudanças. Alguns projetos começaram com esperança real, planos para construir centros de reciclagem regulamentados, propostas para criar zonas de desmonte mais seguras e campanhas para proibir a importação de eletrônicos inutilizáveis disfarçados de doações. As autoridades revelaram projetos para um futuro mais limpo. Um em que os trabalhadores pudessem ganhar a vida sem inalar veneno e onde a terra pudesse começar a se curar lentamente. Por um tempo, essas ideias despertaram otimismo entre os moradores que sonhavam em deixar as fogueiras para trás. Mas a realidade se mostrou muito mais complicada. Muitas iniciativas pararam antes mesmo do início da construção, enredadas em burocracia, corrupção ou falta de financiamento a longo prazo. Equipamentos enviados para Gana para uma reciclagem mais segura quebraram rapidamente ou nunca se adequaram às necessidades dos trabalhadores, que dependiam de velocidade e flexibilidade para ganhar o suficiente para sobreviver. As tentativas de realocar a comunidade levaram a protestos e confusão. As pessoas que dependiam das vendas diárias de sucata não podiam se dar ao luxo de se mudar para mais longe dos compradores, e os novos locais ofereciam pouco mais do que terrenos baldios sem apoio. Mesmo quando as autoridades tentaram reprimir as importações ilegais, novos contêineres de eletrônicos obsoletos continuaram a chegar, passando despercebidos pelos portos, com rótulos incorretos ou intencionalmente disfarçados. O motor econômico por trás de Agbogblosh provou ser impossível de desligar. Muitos meios de subsistência dependiam dele. Muitas cadeias de suprimentos globais dependiam do descarte barato. E muitas famílias locais não tinham fonte de renda alternativa. Então a comunidade ficou. As fogueiras continuaram queimando e a transformação prometida se desvaneceu na névoa. A tragédia não é que soluções nunca tenham sido imaginadas, mas que nenhuma delas pôde competir com a realidade diária de sobrevivência em um lugar onde cada decisão se resume ao que pode alimentar uma família até o pôr do sol. A alma de Agbogblosh, a humanidade brilhando através da fumaça. Em meio à fumaça, às telas estilhaçadas e ao barulho metálico incessante, Agbogblosh pulsa um coração que se recusa a ser extinto. A vida aqui é inegavelmente dura, mas também é cheia de momentos que revelam uma resiliência surpreendente. No início das noites, quando as fogueiras diminuem e o ar se adensa em uma névoa cinzenta e morna, as famílias se reúnem do lado de fora de suas casas improvisadas para compartilhar refeições preparadas em fogões a carvão. Crianças que antes passavam o dia inteiro desmontando eletrônicos, agora correm umas atrás das outras pelos campos de sucata, transformando as carcaças queimadas de máquinas antigas em playgrounds, moldados pela imaginação e não pelo desespero. Risadas surgem em lugares onde a maioria das pessoas esperaria apenas miséria. Os laços comunitários são profundos. Os trabalhadores cuidam uns dos outros, emprestando ferramentas, dividindo comida ou repartindo os lucros quando a carga de alguém fica aquém do esperado. Nos fins de semana, ritmos de música tradicional flutuam pelo distrito, misturando-se com o zumbido distante do tráfego do centro de Accra, mesmo em uma paisagem marcada pela poluição. As pessoas celebram casamentos, dão as boas-vindas a novos bebês e se reúnem para orações. Fé, humor e solidariedade
formam uma rede invisível, mais forte que os fios que são queimados para extrair cobre. O pôr do sol aqui é inesquecível, brilhando em tons de laranja e vermelho, como se refletisse as fogueiras abaixo, projetando longas sombras sobre as pilhas de sucata como pinceladas em uma tela de dificuldade e esperança. É uma beleza distorcida pela poluição, mas, ainda assim, inegavelmente humana. Agbogbloch é um lugar que deixa uma marca não apenas por sua devastação, mas pelo espírito que perdura dentro dele. Uma vez que você realmente entende esta comunidade, sua luta, sua força, suas contradições, você carrega a sua memória consigo e você começa a ver que, mesmo nos cantos mais escuros do mundo moderno, a humanidade ainda encontra uma maneira de brilhar. Conforme essa escuridão se instala, a fumaça suaviza, mas nunca desaparece de verdade. Agbogbloch se torna uma silhueta de metal retorcido, fogueiras tênues e vozes ecoando através da névoa. É duro, avassalador e inesquecível. No entanto, em meio à penumbra, as pessoas ainda riem, ainda têm esperança, ainda constroem suas vidas um dia de cada vez. Depois que você conhece este lugar, nunca mais o esquece. O que você pensa sobre uma comunidade vivendo em meio aos restos eletrônicos do mundo? Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que ama história e lugares curiosos.